Nesse vídeo você vai entender melhor por que nós podemos e devemos chamar a Nossa Senhora e invocá-la com o título de Rainha. Salve Maria! Meu nome é Guilherme Martins e este é o canal Consecratio. Os títulos de Rainha, Soberana, Senhora foram sempre dados a Nossa Senhora pelos teólogos, pelos santos e pela piedade dos fiéis. Aliás, a iconografia antiga, quando representava a Nossa Senhora, parece que tinha até uma certa preferência em representá-la no seu aspecto régio, como uma rainha, mais do que como mãe. A Idade Média, essa época de maior glória para a cristandade, viu as catedrais e mesmo as singelas capelas se espalharem pelo território da cristandade, pelo território de toda a Europa, e quase todas com alguma invocação, né, de Nossa Senhora. Nossa Senhora quer dizer Nossa Soberana. Entre todas, a Catedral de Notre-Dame de Paris, que em abril de 2019 sofreu um incêndio, agora felizmente encontra-se em fase de restauração idêntica à forma consagrada, aquela da linda agulha de Viollet-le-Duc. Há ainda alguns intuitos, alguns planos de, entre aspas, modernização do interior da catedral. Melhor nós diríamos de enfeiamento. Queira Deus proteger essa joia da cristandade, esse escrínio dedicado a Nossa Senhora, de toda essa deturpação que querem fazer. Na ladainha lauretana, a ladainha de Nossa Senhora, que é rezada desde a casa de Loreto, a casa de Nossa Senhora em Nazaré, que foi transportada pelos anjos para a Itália, na cidade de Loreto. Nessa ladainha, a igreja se compraz em invocar a Nossa Senhora como rainha, nada mais, nada menos do que 11 vezes. Vamos tentar recordar essas 11 invocações a Nossa Senhora como rainha. Nossa Senhora é rainha dos anjos, rainha dos profetas, rainha dos patriarcas, rainha dos confessores, rainha dos mártires, rainha das virgens, rainha concebida sem pecado original, rainha assunta ao céu, rainha do Santíssimo Rosário, rainha da paz. Talvez eu tenha esquecido alguma, mas enfim. E com todos esses títulos de rainha, os fiéis, os devotos de Nossa Senhora, que rezam a sua ladainha com frequência, até todos os dias, se comprazem em invocá-la. Os papas, de modo especial, Leão XIII, São Pio X, utilizaram reiteradamente o título de rainha para com Nossa Senhora. Pio XI, certa vez, enviando um legado seu, um legado papal, um legado pontifício para consagrar uma catedral nova numa das cidades da Europa, deu àquela catedral o título de Regina Mundi, Rainha do Mundo. Pio XII, numa carta em 1942, pedindo uma cruzada de orações à Santíssima Virgem pelo fim da guerra, assim se expressava. Como todos sabem, da mesma forma que Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, assim também sua augusta mãe é honrada por todos os fiéis como Rainha do Mundo. Todos aqueles entre nós que temos o bonito hábito do terço diário, de rezar o terço diariamente, como Nossa Senhora nos pediu, e até mesmo, melhor ainda, o Santo Rosário inteiro, costumamos completá-lo, terminar o terço, terminar o rosário, com a oração da Salve Rainha. É uma oração que existe pelo menos desde o início do século XII. Digo isso por quê? Porque o grande São Bernardo, certa vez, já conhecedor dessa oração, feita certamente por um monge contemplativo, devoto de Nossa Senhora, São Bernardo, que já conhecia essa oração, entrando certa vez numa catedral, uma cidade da Alemanha chamada Spira, ou Speyer, ele entrou, olhou a imagem de Nossa Senhora que se encontrava mais próxima do altar e começou a recitar aquela oração que ele tinha aprendido. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, foi rezando, rezando, e quanto mais ele ia avançando na oração, mais ia ardendo em amor por Nossa Senhora, e entrou em êxtase. E ao final da oração, naquele êxtase, ele concluiu: ó clemente, ó piedosa, ó dulce sempre Virgem Maria. E com isso ele completou a fórmula consagrada da Salve Rainha, que todos nós nos comprazemos em recitar ao final do nosso terço. Mas podemos e devemos nos perguntar, se estamos aqui exatamente para aprofundar os nossos conhecimentos sobre Nossa Senhora, quais os fundamentos dessa realeza. Sabemos que Nosso Senhor Jesus Cristo é Rei primeiro por ser Deus,
Senhor de todas as coisas, o Criador de tudo, mas também como homem, porque em sua natureza humana, como já vimos anteriormente, sua natureza humana hipostaticamente unida à natureza divina, essas duas naturezas, assim unidas, formam uma só pessoa. E ele, rei, sendo Deus, também como homem é rei. É como o Papa Pio XI nos lembra em sua encíclica Quas Primas, em que ele instituiu a festa de Cristo Rei. Vejamos o que ele nos diz. Os anjos e os homens não devem adorar a Cristo apenas como Deus, mas também obedecer e submeter-se a ele pela autoridade que possui como homem, pois sua própria união hipostática lhe confere poder sobre todas as criaturas. E a realeza de Maria? A realeza de Maria Santíssima também se fundamenta, como a de seu Divino Filho, na sua participação nesses mistérios da encarnação e da redenção, e também pela sua função de mãe dos homens. Com efeito, pela encarnação, Nossa Senhora foi feita mãe de Deus, mãe do homem-Deus e, portanto, mãe de Deus. Ora, o homem-Deus sendo rei, é natural que a mãe do rei seja também rainha e participa assim, em certa medida, da soberania do seu filho. Esse princípio, que é verdadeiro no caso das mães comuns, é ainda mais verdadeiro quando aplicado a Nossa Senhora. Em primeiro lugar, porque Jesus, no seu infinito amor por sua mãe, a fez participar em todas as suas prerrogativas, na medida em que elas pudessem ser participadas. Por exemplo, a sua conceição imaculada, a isenção do pecado e da concupiscência, a plenitude da graça, a glorificação e a preservação de seu corpo pela Assunção, etc., etc. E em segundo lugar, porque Maria Santíssima deu à luz a seu Divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para ser rei, né? A expressão do anjo São Gabriel ao anunciar a ela a maternidade divina, dizendo que ele reinará para sempre. Nosso Senhor dependeu, em certo sentido, do consentimento de Nossa Senhora para se tornar rei, tornando-se rei exatamente no momento em que se fez filho de Nossa Senhora, e não só mais para frente. No momento em que se torna filho de Nossa Senhora, ele se torna rei. Daí resultou para Nosso Senhor Jesus Cristo a obrigação, por assim dizer, não de estrita justiça, mas de piedade filial, de partilhar com Nossa Senhora também essa sua prerrogativa da realeza. A teologia nos ensina que toda realeza pertence ao Pai, juntamente com o Filho e o Espírito Santo. Ora, por seu papel na encarnação, por sua ação no mistério da encarnação, Maria foi associada ao Pai na formação do Filho de Deus feito homem. Já vimos isso ao tratar da maternidade divina. Com isso, ela, Nossa Senhora, assim efetivou o poder de Cristo sobre toda a criação. Como a teologia nos ensina, Deus fez toda a criação em função de Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nossa Senhora, dando à luz o homem-Deus, gerando o Filho de Deus feito homem, ela efetivou o poder de Nosso Senhor sobre a criação. Não é de estranhar, portanto, que Deus tenha querido conceder a Maria a participação com seu Divino Filho no poder sobre toda a criação. E da parte do Espírito Santo, sendo ele também, com o Pai e o Filho, autor e rei da criação, não é de estranhar que também ele tenha querido fazer Nossa Senhora participar desse poder, que ele tenha levado a participar da sua própria realeza, aquela que o seu poder, o poder do Divino Espírito Santo, fez mãe de Cristo Rei. É novamente Pio XI, em sua encíclica Quas Primas sobre Cristo Rei, que nos confirma essas noções. Vejamos, Cristo reina sobre nós, não apenas por direito de natureza, mas ainda por direito adquirido, isto é, pelo direito de redenção. Não se esqueçam os homens do alto preço que nossa salvação custou a nosso Salvador. Nós não nos pertencemos a nós mesmos, pois Cristo nos resgatou por alto preço. Ora, já vimos, ao tratar da corredenção, que Nossa Senhora participa com seu Filho desse segundo título de soberania. Primeiro por direito de natureza, agora por direito adquirido. Nosso Senhor, por ser nosso Redentor, nos resgatou, pagou por nós um alto preço, e Nossa Senhora, com a sua corredenção, ajudou a pagar esse preço do nosso resgate. Então ela assim mereceu para nós, por conveniência, o que Nosso Senhor Jesus Cristo mereceu por justiça, no dizer de São Pio X. Assim, na comparação com as rainhas terrenas que vimos fazendo, Nossa Senhora então conquista
um título especial, ela está acima dessa comparação, porque ela não só participa da realeza do seu filho por ser mãe dele, mas ela também ajudou a conquistar, em certo sentido, por certo título, essa realeza. O direito adquirido por Nossa Senhora à realeza, Nossa Senhora também participando da redenção, sendo nossa co-redentora. Já vimos então a participação de Nossa Senhora no mistério da encarnação, em que isso leva a ela ser nossa rainha. Acabamos de ver a participação como na nossa corredenção, porque assim ela participa desse título de Nosso Senhor como nosso Rei por direito adquirido. Nossa Senhora também, por corredentora, participou da conquista dessa realeza sobre nós. E agora veremos como a sua função de mãe dos homens também a leva a ser nossa rainha. Toda mãe é rainha no pequeno mundo da sua família, porque ali ela governa, ela julga, ela pune, ela faz reinar a ordem e a paz naquele pequenino mundo. E Nossa Senhora, como mãe de toda a família humana, quer fazer reinar também essa ordem e essa paz de Cristo. Nossa Senhora, portanto, a esse título como mãe dos homens, é também rainha do mundo, porque rainha de toda a família humana, assim como cada mãe é rainha no pequeno espaço do seu lar. Como é que Nossa Senhora exerce de fato essa realeza sobre o mundo? Porque poderíamos dizer, Nossa Senhora é nossa rainha, mas ela está lá quase que como uma figura decorativa, como uma rainha-mãe que está junto de seu filho, mas passa os seus dias alegremente, alegre com seu filho, mas não tem a menor interferência no seu reino. O reinado de Nossa Senhora é, antes de tudo, o reinado de bondade e misericórdia. Ela reina, primeiramente, distribuindo entre seus filhos e servos os seus benefícios, conquistando para eles as graças, facilitando a prática da virtude. O reinado de Nossa Senhora é, antes de tudo, um reinado de bondade e misericórdia. Ela exerce a sua realeza distribuindo aos seus fiéis, aos seus súditos e fiéis servidores, os seus benefícios, tanto no céu quanto na terra. Nós podemos dizer que no céu, Nossa Senhora contribui para a alegria dos anjos. Como assim? É certo que os anjos são inundados de felicidade por vê-la, por ver a sua rainha, ultrapassarem a eles em felicidade e glória, diferentemente dos demônios que na primeira prova rejeitaram a Nossa Senhora por ser de uma natureza inferior e, no entanto, ser a mãe do Senhor deles, a mãe de Deus. O que os demônios perderam por inveja, os anjos fiéis ganharam por essa admiração. Então eles transbordam de felicidade por ver que Nossa Senhora, a criatura humana de natureza inferior a eles, entretanto ocupa o maior trono sobre todas as criaturas de Deus. É a obra-prima de Deus. Eles transbordam de felicidade também por saber que um dentre eles foi escolhido para ser o mensageiro que, por sua mensagem, por sua participação especial, levando essa mensagem a ela, levou-a a dar o seu fiat e, portanto, levou-a a gerar o Filho de Deus. São felizes também por terem sido escolhidos em várias circunstâncias de sua vida terrena, da vida terrena de Nossa Senhora, para serem seus protetores em ocasiões especiais. Certas revelações particulares a santos nos contam que Deus reservou para Nossa Senhora 100 de anjos de cada um dos coros celestes. Nossa Senhora, portanto, tinha a seu serviço já na terra 900 anjos. Imagine só. Os anjos estão também felizes por serem escolhidos dentre eles mensageiros para serem ou executores dos planos de Nossa Senhora para a felicidade nossa na terra. Quantas vezes Nossa Senhora envia seus anjos para nos proteger, para afastar de nós as tentações, para facilitar o nosso caminho para o bem. Nossa Senhora chama os seus anjos e dá esse papel a eles. Felizes talvez também por se lembrarem de que no início dos tempos eles foram admitidos às alegrias celestes pelo fato de consentirem em adorar o futuro Filho de Maria. Os anjos se revoltaram por inveja e os anjos fiéis, por dedicação, por admiração, por amor, foram exatamente fiéis e mereceram o prêmio da glória. Nossa Senhora também no céu contribui para a alegria dos bem-aventurados. Por exemplo, dos patriarcas e dos profetas que previram a vinda do Messias e a vinda dela própria. Imagina Isaías, que na terra escreveu: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho que será chamado Filho de Deus. E Isaías no céu se alegra por ver
aquela virgem que ele previu. A alegria também dos pagãos que foram fiéis à lei natural e que por um batismo de desejo foram admitidos ao céu. A alegria de todos aqueles que na terra a amaram, serviram, se consagraram a ela, lutaram por ela. A alegria de todos os bem-aventurados, sem exceção, pois eles sabem, eles reconhecem que depois de Deus devem a ela sua bem-aventurança, e que sem ela sua alegria no céu seria menor. Na terra, Nossa Senhora distribui socorro, confiança e vitória à igreja militante. Todas essas seitas que usurpam o nome de cristão, mas rejeitam a Nossa Senhora, elas padecem claramente dessa falta de simplicidade, de abandono, de confiança que é a marca de Nossa Senhora para nós católicos. Lembra-se daquela imagem do pescoço que certa vez demos aqui em um dos nossos vídeos. Essas seitas, elas eliminam do seu, entre aspas, corpo místico, o pescoço, que é o órgão que dá essa elegância ao corpo humano. Essa elevação da cabeça, que é o órgão principal, é dada pelo pescoço. Essas seitas rejeitam o pescoço e são como que um monstro na ordem natural, que a quem é tirado o pescoço. A cabeça não fica suportada em cima de um corpo místico sem o pescoço. E elas, rejeitando a Nossa Senhora, rejeitam esse pedestal, esse trono de nossa cabeça, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. A teologia nos ensina que a vida no céu, na glória, é um prolongamento da vida da graça aqui na terra. A graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça. Portanto, o que Nossa Senhora é no céu, ela já é, em certa medida, também aqui na terra para nós que fazemos parte da igreja militante. Podemos também dizer que Nossa Senhora é, efetivamente, rainha da igreja padecente, a igreja do purgatório, levando consolo, alívio e libertação às almas que lá estão. Todos devem conhecer a famosa graça sabatina de quem usa o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Ela prometeu que todos aqueles que, durante a vida, usassem com piedade e devoção o escapulário do Carmo e cumprissem as condições estabelecidas pelo sacerdote que impôs o escapulário, para o efeito dessa graça, essas pessoas, Nossa Senhora as libertaria do purgatório. A cada sábado ela visitaria o purgatório e levaria para o céu as almas que aí estivessem e que tivessem sido fiéis a essa graça sabatina. Vimos então que Nossa Senhora é rainha da igreja triunfante no céu, alegria dos anjos, dos bem-aventurados. Nossa Senhora é rainha da igreja militante, distribuindo o socorro, distribuindo confiança e vitória aos católicos militantes. Nossa Senhora é ainda rainha da igreja padecente, levando consolo às almas que lá estão, se purificando para depois irem para o céu. Mas a realeza dela não se limita a essa incessante e contínua distribuição de benefícios aos seus devotos e fiéis. As rainhas da terra, em relação aos seus súditos, muitas vezes limitam-se a distribuir-lhes os favores que ela obtém do rei. Com Nossa Senhora é muito mais do que isso. Deus quis associá-la a todos os mistérios de Cristo por meio de uma participação tão ativa quanto lhe seja possível na sua condição. Por consequência, devemos esperar também que ela participe ativamente na realeza de seu Filho, resultante desses mistérios. Ora, podemos dizer que reinar consiste em exercer dominação sobre os súditos e que Nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, reina sobre nossas inteligências, nossos corações e nossas vontades e também sobre nossos corpos e os corpos dos fiéis. Nossa Senhora, por sua vez, exerce uma influência análoga à de Cristo. Ela reina sobre as inteligências, fazendo-as compreender melhor a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. É como uma mãe ajudando seu filho a compreender melhor as lições da escola. Ela favorece a compreensão com seus modos amorosos, com a sua compreensão das características do seu filho. Nossa Senhora facilita a compreensão daquela matéria que o filho estuda. Assim também, ela reina sobre as nossas inteligências, facilitando que compreendamos melhor a doutrina de seu divino Filho. Nossa Senhora reina ainda sobre os corações, atraindo-os pelos encantos do seu afeto materno, a fim de conduzi-los ao seu Filho. E por isso, São Luís Grignion de Montfort, o grande devoto de Nossa Senhora, a chama um título a mais dentro desses todos que já recordamos de rainha de Nossa Senhora. Nossa Senhora é rainha dos corações, Regina Cordium, como ele nos diz em seu tratado. Ela reina ainda também sobre as vontades, inclinando-as suavemente a observar os mandamentos que Nosso Senhor nos impõe, mesmo os mais rigorosos. E reina, por fim, sobre os nossos corpos, ensinando-nos
a submeter a nossa sensibilidade, a submeter os nossos corpos à lei de Deus pela prática da temperança e da castidade. E então, quanto mais Maria Santíssima reina em uma alma, mais podemos dizer que se exerce sobre essa alma a realeza do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Reinar, então, é distribuir os benefícios, sim, é também dominar sobre os súditos, mas é ainda lutar para ampliar o seu domínio sobre o seu reino. Então, reinar é distribuir os benefícios, certamente. Reinar é dominar sobre os seus súditos, mas reinar é ainda lutar para ampliar o domínio sobre todos aqueles que por direito deveriam estar submissos ao seu próprio reino. Reinar é, então, distribuir os benefícios? Sim. Reinar é dominar sobre os súditos? Também. Mas reinar consiste ainda em lutar para ampliar o domínio sobre todos os que, por direito, devem estar submissos à autoridade do soberano. Tanto os que dela se distanciaram, quanto os que ainda não lhe estão submissos. Podemos dizer que a realeza de Cristo está longe de ser proclamada em todo o mundo. Mal conhecida e até combatida em muitas das nações cristãs, é ainda desconhecida por boa parte da humanidade. Se nós pensarmos na China e na Índia, que abarcam aí metade da população do mundo praticamente, quantas pessoas ali ainda nem conhecem a verdadeira doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo? Na África também, quanto trabalho ainda há por ser feito? Cristo deve submeter todas essas multidões, e nesse trabalho de conquista, a realeza dela sobre a terra é sem dúvida uma realeza de amor, como dissemos no início, mas é também uma realeza militante. Uma realeza militante e conquistadora. Basta lembrar o mandado de Nosso Senhor aos apóstolos: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a todas as nações da terra. Nossa Senhora, por sua missão apostólica universal, como vimos em vídeo anterior, Nossa Senhora vai à conquista de todas essas almas para o seu divino Filho. Ela é a rainha dos apóstolos. Se há hoje, ou se houve sempre na história da Igreja, missionários encarregados ou com a vocação de ir atrás dessas almas, Nossa Senhora é a rainha deles. Ela vai na frente, abrindo o caminho a eles, como nós dissemos no vídeo sobre a missão apostólica. Ela prepara as almas, tanto dos missionários, quanto das pessoas, das almas que serão trazidas para o seio da Santa Igreja. Nossa Senhora tem um papel ali todo especial a desempenhar. E aí podemos dizer, da mesma forma que os pastores e os reis magos no presépio, após o nascimento de Nosso Senhor, os hereges e os idólatras que ainda serão trazidos para o seio da Santa Igreja, deverão encontrar a Nosso Senhor no seu trono próprio, que é o colo de Nossa Senhora. É preciso, portanto, que Nossa Senhora reine para que venha o reino de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra e para que se realize plenamente aquilo que o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor, nos ensinou a pedir cotidianamente. Ele nos ensinou no Pai Nosso: Adveniat regnum tuum. Nos ensinou a pedir todos os dias a Deus Padre, por seu intermédio, por intermédio de Nossa Senhora, que venha o reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo, assim na terra como no céu. Apressar, portanto, esse reino de Nossa Senhora, essa realeza efetiva de Nossa Senhora sobre a terra, é apressar, com certeza, a vinda desse reino que nós pedimos todos os dias. Nossa Senhora, quando apareceu aos 3 pastorinhos em Fátima, depois de prever tragédias e acontecimentos trágicos pelo mundo, castigos, ela disse: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Ora, o que pode ser um triunfo de Nossa Senhora, do seu imaculado coração sobre a terra? Um triunfo não é uma mera vitória. Um triunfo é um triunfo. Triunfo significa que Nossa Senhora poderá exercer finalmente essa influência sobre as almas, trazendo-as efetivamente ao seio da Santa Igreja, fazendo-as constituir novamente uma cristandade com um brilho muito maior do que da Idade Média. Vários santos também previram essa era marial, que aqui chamaram o reino de Maria. Em suas orações, em seus desejos, eles queriam a vinda dessa época em que Nossa Senhora reinaria sobre as almas. São Luís Maria Grioni Montfort, um dos mais característicos nesse sentido, ele dizia em seu tratado, ele se perguntava: como será essa época em que Nossa Senhora reinará sobre as almas? Como que sucederá? Qual será o regime de graças? Ele dizia: as almas respirarão Maria, assim como nossos corpos respiram o ar. Tal será a intensidade de devoção, a intensidade de identificação das almas com Nossa Senhora, que ele pode dizer isso, que as almas respirarão Maria. Nossa Senhora será o oxigênio das almas. Ele nos dizia: quanto mais o Espírito Santo, o Divino Espírito Santo, encontra Nossa Senhora reproduzida em uma alma ou na alma da sociedade,
em geral, mais aí ele atua com a sua graça. Então podemos imaginar a consequência dessa ação abundante do Divino Espírito Santo sobre as almas, o que é capaz de gerar? Nossa Senhora reinando sobre as almas, reinando sobre a sociedade, é bem certo que a sociedade se desabrochará numa cristandade muito mais radiosa do que a que nós já vimos historicamente, por exemplo, na Idade Média, elogiada por Leão XIII, como a realização da cristandade no seu mais alto auge. E com essa civilização cristã desenvolvida nesse auge, é certo que a Santa Igreja de Deus será colocada no lugar de destaque que ela merece e será sanada toda essa crise que hoje, infelizmente, nós vivemos e nós vivenciamos. Peçamos a Nossa Senhora, então, essa sua vinda sobre a terra, esse triunfo do seu Imaculado Coração, e esse seu reino sobre as almas e sobre a sociedade. Não queria encerrar mais este vídeo sem antes lhe convidar a se inscrever em nosso canal, se ainda não é inscrito, ativar o sino das notificações, deixar seu like e também contribuir com esses nossos estudos com seus comentários, suas dúvidas ou suas objeções, se eventualmente elas existirem, para que nós possamos ir progredindo esse aprofundamento da nossa devoção à Nossa Senhora, nossa Rainha. Salve Maria!